Vamos estudar o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje trago o capítulo de nome Não te inquietes, carta de Paulo de Tarso aos Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Considerações de Emmanuel. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes está presente no erro de cálculo, que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Nunca esteve ocioso. Amigos dos estudos dos temas da vida, finalizamos esta leitura e vamos detalhar, examinar o pensamento do mentor Emmanuel a respeito desta carta de Paulo de Tarso enviada para os Filipenses, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Emmanuel diz que a inquietação, ela, na maioria das vezes, está presente em diversas situações da nossa vida e pode resultar em resultados, consequências desagradáveis. Ele diz aqui que está presente no erro de cálculo que compromete a construção, ou seja, a inquietação aparentemente desprezível, ela vai fazendo parte do nosso dia a dia, envenenando a nossa harmonia mental. Ele diz também que no acidente infeliz ou no desastre da via pública também a inquietação ela está presente. E o querido Emmanuel ainda acresce que é um espinho no lar. Em algumas vezes, todos nós não conseguimos estabelecer diálogos no nosso ambiente de casa, o que é um grau de inquietação, a uma certa ansiedade do dia do amanhã, e perdemos a beleza da maternidade, da paternidade e da irmandade no ambiente
da nossa casa e esquecemos a beleza de dialogarmos a respeito da própria vida. Emmanuel também aqui acresce que diz que muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável. Ou seja, quando nós nos isolamos de forma irresponsável, estamos negando a lei de sociedade prevista no Livro dos Espíritos, que é uma lei divina, uma lei natural. E na medida que nós vamos negando a aventura de viver com a coletividade, perdemos também a possibilidade de avançarmos em nossa espiritualidade, a expansão do Deus interno, a beleza de sermos fraternais. E tudo isto vai, pouco a pouco, isolando a gente e pode ser um sintoma de obsessão. Na medida que eu me nego a abrir o meu espírito ao aconselhamento, a uma palavra amiga de um irmão mais velho, experimentado em experiência, em face da vida, de modo que a inquietação ela vai propiciando tudo isto em nossa vida. Então devemos tomar um certo cuidado com a atitude de ficarmos inquietos com tudo que ocorre em nossa volta. E devemos lembrar, eu já até citei em algumas oportunidades, no Livro dos Espíritos existe uma questão de fundamental importância para aqueles que buscam o conhecimento, que têm interesse de saber a respeito da ciência da vida. Há uma questão 645 do Livro dos Espíritos, que em sua resposta diz que o arrastamento, ou seja, o que significa o arrastamento? São vidas passadas que tentam reaparecer de forma invigilante, e esta atualização das vidas passadas, das nossas tendências, hábitos, muitas vezes são nocivos, verdadeiros venenos em comportamentos humanos, de modo que a resposta diz o seguinte, que são arrastamentos, e diz que arrastamento sim, essas tendências perigosas, com paixões, inquietações, mas resistível, ou seja, nós podemos resistir, tolerar e muitas vezes sublimar tais arrastamentos que são as tendências, as inclinações. De modo que devemos resistir nós mesmos na medida que tal resistência ela vai possibilitar o que eu posso agir, o que irei aceitar como um equilíbrio em mim e aquilo que não é o equilíbrio. Então esse discernimento, esta avaliação, ela vai propiciando ao espírito justamente essa noção de espiritualidade. Por isso que devemos tomar a cautela, a vigilância, patrulhar as nossas ações para sabermos como devemos agir pela vida. Mesmo porque o Senhor Cristo, ele mencionou que nós somos deuses. E o próprio Mestre diz que devemos alcançar a porta estreita. Amigos dos estudos, fiquem na paz.